Fala galera, estamos aí para mais um vídeo. Agora sobre criminologia, matéria também do curso de Direito. Para aqueles que estão interessados em aprender um pouco dos fundamentos da criminologia. Vou estar abordando alguns temas aqui, principalmente sobre as teorias clássicas, positivistas, né, da época, que deram base assim, para o surgimento do estudo da criminologia. E essa matéria, esse estudo aqui, esses slides, na realidade, eles foram feitos pela professora Mônica Goulart. Eu vou estar utilizando aqui, fazer um roubo intelectual dela aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender, somente alguns colegas da minha sala aí que vai estar utilizando esse vídeo para estudar também. Então a gente vai estar começando agora, e começando logo pela escola clássica, né? Vocês podem estar pausando o vídeo para estar lendo o slide. Eu vou ser um pouco mais objetivo. A escola clássica ela surge como divisor de águas do direito penal, que ela nasce da preocupação com a execução da pena, pois as leis penais que precederam o iluminismo previam, entre outras coisas, o encarceramento daqueles que eram considerados criminosos por tempo indeterminado. Pois bem, nesse primeiro contato a gente vê que há uma procura, há uma busca pelos direitos humanos, vamos dizer assim. Havia-se antigamente um tratamento com o criminoso que era um tratamento ofensivo, extremamente ofensivo, onde eles não tinham ali um recurso humano para a sua subsistência. Então chega a escola clássica e tenta mostrar ali que através dos ideais iluministas, um instrumento para estar acabando com aquelas torturas, com os poderes limitados que eram concedidos aos juízes, né? Então eles buscam reformular então esse padrão de estudo sobre o crime. É nesse ambiente de transformações que surge o que ficaria conhecido como escola clássica, né? Nós vamos falar aqui, inaugurando o período humanitário. Os clássicos pregavam a utilidade da pena, sua finalidade e formas de atuação do ato punitivo sobre o criminoso. Então, galera, foi o que a gente falou, né? Essa visão que antes tinha, que era uma visão de imposição total sobre o criminoso, ela dá uma trégua aí com o surgimento da escola clássica e inicia-se um estudo, então, para estar aplicando os direitos humanos nos elementos do crime. O elemento crime, essa palavra crime, né, que nos remete ao descumprimento da lei, de modo a estar provocando um distúrbio social e tal, era o principal foco do estudo, né? Eles focaram no estudo no crime. E assim, os pensadores clássicos pregavam que a pena tem finalidade repressiva, proporcional ao dano causado. Ou seja, a aplicação da pena ela é proporcional ao crime cometido. Então começou a ter essa mentalidade que antes não tinha. Antes o cara cometia um crime, ele era jogado na prisão e não tinha tempo para voltar, entendeu? Ele era jogado lá e ficava léu. Se ele saísse daqui 2 dias, tudo bem, mas se ele não saísse nunca mais, também pouco se importava. Pouco se importava com a utilidade da pena. Era mais como uma repressão simbólica para a sociedade. Então, com o surgimento da escola clássica, há então mudança de pensamento. A pena para os clássicos não tem caráter reeducativo, pois o homem tem livre-arbítrio e o fruto de suas vontades não carece de reeducação. Desse modo, o movimento clássico não se ocupa com a prevenção do delito ou com as causas. Ele está pautado unicamente na aplicação da pena como repressão. Pois bem, galera, o que acontece? É importante a gente frisar isso. Primeiro ponto que nós vamos diferenciar aqui da próxima escola positivista, que vai ser que nós vamos estudar. Os classicistas não se importavam se o cara nascia um criminoso, se ele se tornava um criminoso, o que ele era, não importava com a antropologia do crime. Eles não tinham essa preocupação. A preocupação deles era reprimir o crime. Mas não utilizando os recursos monstruosos do pré-iluminismo, né? Mas usando recursos que fossem compactivos ali com o crime cometido pelo indivíduo, né? Mas ele não tinha esse propósito de reeducação, de estar evitando o crime, prevendo o crime. Não era essa a preocupação dos classicistas. Os clássicos partiam de 2 teorias distintas: o justnaturalismo
É o direito natural, né, que decorrer da natureza eterna e imutável do ser humano, e o contratualismo, que o Estado surge a partir de um grande pacto entre os homens, no qual estes cedem parcela de sua liberdade e direitos em prol da segurança coletiva. O justnaturalismo ele fala ali do direito do homem de fazer o que ele quiser. Se ele quer ir para o caminho do bem, ele vai. Se ele quer ir para o caminho do mal, ele vai. É um direito dele, né? E o contratualismo em que o Estado surge a partir de um grande pacto entre os homens, ou seja, a vida em sociedade, né? É um respeitando o direito do outro. Cada um cede uma parcela de liberdade em prol da segurança coletiva. Se não essa sedição, há então a quebra de contrato e é cometido crime. O método de estudo. Utilizando pelos clássicos era o abstrato, dedutivo, para geral para o particular. Então, outro ponto a se diferenciar do positivismo. O que era isso? O que é algo abstrato? Aquilo que você não pode pegar. Correto? É um pensamento, uma lógica construída, mas não comprovada. Porque se comprovada através de experimentos, é empírica. Então é abstrata, dedutiva. Dedutiva a partir de uma série de fatos lógicos, então eles determinam ali uma teoria. Isso é abstrato dedutivo. Não havia ali uma comprovação prática. Era uma ideia montada por eles colocada em execução. Mostra aqui a reação contra os excessos medievais que a gente tinha falado no começo, né? E para estar tratando aí desse cunho anti-humano, né? Desumano. Anti-humano não, desumano. Então ela estabeleceu 3 ideias. A razão e o limite do poder que o Estado tem. Opôs-se à ferocidade das penas, né? Essas penas cruéis, corporais, torturantes, sei lá o que mais. Reivindicou garantias individuais na persecução penal e fora dela. Tá bem claro, né? O Estado, então, ele tem seu poder limitado, que não era essa coisa toda, essa máquina repressora destrutiva, ambulante, que sem controle, que torturava os presos, né? E garantindo alguns direitos também ao criminoso. Tá. Até um livro legal para estar lendo a respeito disso, que a galera da minha sala já leu, O Direito Penal do Inimigo, né? A gente tá falando para quem quiser, tá procurando na internet aí para estar lendo. Apesar de eu achar que o livro é muito chato, mas não vem ao caso. Para essa escola, o homem criminoso é dotado de livre-arbítrio, foi o que a gente falou. Inteligência e consciência, livres e em condição de decidir se escolher o bem ou o mal. Se torna criminoso porque quer. Ou seja, o cara é criminoso porque quer, meu irmão. Não interessa se ele é feio pra caramba, que vai ter uns caras que vão falar isso, que pelo cara ser feio ele é um criminoso, depois nós vamos falar sobre isso. Tem gente que fala que foi a sociedade que moldou ele para ser o que ele é, por exemplo, às vezes uma família pobre, sei lá o que. Não. Para os classicistas, o cara ele nasce consciente de que ele tem que escolher o bem e o mal. Durante a vida ele vai fazer escolhas, ou vai levar ele para o bem ou vai levar para o mal. Claro, tem as suas exceções. Quais são as exceções? Os loucos e os incapazes, né? 18 anos, sei lá o que. Esses aí não tem uma percepção, assim, na visão deles, correta para estar escolhendo entre o bem e o mal. Não há que se cogitar das causas ou fatores criminógenos ou de influxos exógenos, os fatores externos, como os fatores socioeconômicos, socioambientais ou endógenos, orgânicos, que influenciam o comportamento criminoso. Isso a gente não olha, né? Essa questão aí já eles não preocupam com isso. Por isso que eu estou falando, ele preocupa muito com o crime. O crime e a pena. Muito direto. Os defensores da escola clássica, nossos amigos aí, senhor Beccaria, senhor Pellegrino, senhor Rossi, o Carmignani, o Enrico Pessina, Immanuel Kant e o Francisco Carrara. Nessa escola destaca-se Beccaria, autor da importante obra dos delitos das penas. Então, para a galera que vai fazer a prova amanhã aí, marque o primeiro nome do nosso estudioso aí, senhor Beccaria. Na realidade, cai muito questão citando um tipo de metodologia, um tipo de estudo, e cita o nome de um estudioso. Então é bom a gente estar relacionando. Então guarda aí, Beccaria, época clássica, estudo clássico, né? Não tá ligando os fatos. Sagacidade. Para ele, somente as leis poderiam estabelecer as penas para os crimes. Os atos desumanos contrariavam o bem público, defendeu a legalidade dos crimes e das penas, a indistinção das pessoas perante a lei penal. A lei penal deveria ser tão minuciosa que o juiz não restasse lugar para interpretações ou criações de tipos incriminadores. Proporcionalidade das penas dos delitos, a justiça tinha que ser retributiva. Tudo que a gente já falou até agora, ele só reafirmava.
Então, algumas teorias aqui. Pellegrino Rossi, a punição era para estabelecer a ordem, mesmo que não traga emenda. Para Carmignani, a pena é uma necessidade política, visa prevenir o mal. Esse visa prevenir o mal aqui ficou até um pouco estranho pelo teor dos estudos clássicos, né? Que já que eles não estão preocupados em prevenir o mal, e sim em estar simplesmente combatendo ele, combatendo ele em si mesmo, né? Não tomar medidas para que ele venha a surgir, mas simplesmente prevenir. Para Enrico Pessina, a pena é a exclusão do distúrbio social com a finalidade de recuperar o mal causado pelo crime, né? A paz aí que ele quer trazer. Kant, a finalidade da pena é o restabelecimento da ordem moral perturbada pelo crime. O castigo compensa o mal e da preparação moral. E o Francesco Carrara, o crime não é um ente de fato, é um ente jurídico, não é uma ação, é uma infração. Ente jurídico porque sua essência deve constituir necessariamente na violação de um direito. Então, violou um direito é ato jurídico. Aqui ficaram bem patentes, né? Nos slides que a gente viu. Você pode estar voltando no seu vídeo aí, só voltar a barrinha. As patentes, os 3 dogmas do penalismo. O que é? Livre-arbítrio, direito de escolher entre o bem e o mal, a responsabilidade moral. Responsabilidade moral é o que o indivíduo carrega através das suas decisões sobre o bem e o mal. E a pena. A pena é ali a resposta ao crime. Agora já tá. Os princípios fundamentais, daqui a pouco eu estou indo adiantar mesmo. Princípios fundamentais da escola clássica. Foi tudo que a gente já falou, só um resumo breve aqui. O delito não é um ente de fato, mas um ente jurídico, uma relação contraditória entre o fazer do homem e a norma da lei. Não é uma ação em si uma infração. Pensamento do nosso amigo Francesco Carrara. O direito penal tem um fim de tutela, porque restabelece a ordem alterada pelo delito. Porém, a pena deve ser proporcional ao delito, certa e conhecida, segura e justa. Beccaria. A responsabilidade penal e punibilidade se sustentam no livre-arbítrio e na imputabilidade moral, tendo o homem a liberdade para decidir-se na escolha do bem e do mal. Né? O menor ou louco não são responsáveis porque eles faltam, porque a gente falou a questão da capacidade. Só aqueles que têm sã consciência ou são capazes já, eles podem definir entre o bem e o mal. O crime é obra exclusiva da vontade livre do delinquente, com certeza. A pena deve ter nítido caráter de retribuição pela culpa moral. Então, olha, esse último tópico ele vai resumir tudo. A pena deve ter nítido caráter de retribuição pela culpa moral do delinquente, de modo a prevenir o delito, com certeza, rapidez e severidade, e a restaurar a ordem externa social. É meio contraditório, por quê? Porque eu falei no começo que o estudo clássico ele não busca a prevenção do crime. O próprio slide fala isso. Mas por que é isso? É isso que eu estou querendo dizer, em não ter um foco na prevenção, é porque os positivistas que nós vamos ver à frente, eles são focados extremamente nisso. Entenderam? Mas aqui os classicistas, eles buscam reprimir o crime, e reprimindo o crime eles vão estar, consequentemente, tá prevenindo, né? O crime vai estar sendo prevenido e reprimido ao mesmo tempo, mas a repressão é ainda o objeto principal do clássico, né? Então, postulado. Isso aqui é para você fixar mesmo. Respeito absoluto no princípio da legalidade, ver o delito como ente jurídico, o livre-arbítrio, a aplicação das penas aos indivíduos moralmente responsáveis, os que carecem de livre-arbítrio, os loucos e as crianças ficam excluídos do direito. A pena é a retribuição que se aplica aos criminosos pelo mal que faz a sociedade, que fez a sociedade. Então isso aí está bem fixado, né? Porque para mim, eu tô dando essa videoaula aqui, mas eu estou aprendendo também, galera. Eu explico esse negócio aqui, mas estou aprendendo junto com vocês. Retribuição exata, as penas são sanções aflitivas determinadas certas, exemplares, proporcionais. Reúne os requisitos de publicidade, certeza e reparabilidade, e em sua execução devem ser corretivas, imutáveis e prorrogáveis. Ponto importante. Então, se tivesse um marca-texto aqui, vocês poderiam tá marcando aqui, né, a questão de sanções aflitivas, né, exemplares e proporcionais, requisitos de publicidade, de certeza e de reparabilidade, né, ou seja, publicidade, todo mundo tem que ver o que está acontecendo, para servir de exemplo. Certeza não pode ser um ato que gere dúvida, a pena ela tem que ser
correta, né, justa, a reparabilidade, ou seja, está consertando o problema gerado pelo crime e é imutável e prorrogáveis, né? A partir do momento que a pena foi decretada, não se muda mais. A finalidade da pena é restabelecer a ordem social externa que foi rompida pelo delinquente. O direito de castigar pertence ao Estado, titular da tutela jurídica. Questão sobre tutela. O criminoso, quando torna-se um criminoso depois de praticar o delito, ele passa a ser tutelado pelo Estado judicialmente, né? Escola positiva. Então, fixamos bem a escola clássica, né? Se restar alguma dúvida e eu puder ajudar, coloque nos comentários sua dúvida que eu vou buscar responder. Escola positiva, surgimento. Ocorreu em um delicado momento histórico, no qual a difícil adaptação de amplas camadas da sociedade da época às duras exigências do maquinismo e da industrialização reclamavam um controle eficaz do delito. Ou seja, a escola clássica já não estava suportando mais, os métodos utilizados por ela já não estavam sendo úteis, porque havia ali um boom da economia mundial, industrialização, né? E os crimes começaram a pipocar por toda parte. Então o que aconteceu? Eles passaram a ver que a simples repressão não era suficiente. Então o que eles fizeram? Passaram a estudar o criminoso. Continuavam estudando direito penal no mundo das ideias do dogma naturalista também, né? Não esquecer a teoria, não. Esse descompasso que havia entre o direito penal, o abstrato, né, e a dura realidade, a concreta. O que eu falei do abstrato dedutivo? Mundo das ideias. Os caras não estão preocupados em fazer diferença, não. Estão preocupados em criar a teoria e fazer o Estado aplicar. Mas estudar que é bom mesmo, assim, o gênese do crime, não. Então nasceu a escola positiva, a partir desse momento aí. Veio em reação à escola clássica, né? E deu origem à denominada criminologia científica. É o estudo da criminologia. No âmbito criminal, releva sublimar que positivismo criminológico significou, por conseguinte, uma mudança radical no enfoque do delito. Os clássicos lutaram contra o castigo, contra a irracionalidade do sistema penal do antigo regime. Né? Aqui, nessa citação, a gente fica bem claro o que os clássicos faziam. Né? Eles lutavam contra o castigo, né? O castigo irracional. A missão histórica do positivismo, né, é lutar contra o delito em si, por meio de um conhecimento científico de suas causas. Sua finalidade é proteger a ordem social, aliás, mais precisamente, a nova ordem social da nascente sociedade burguesa industrial. Ou seja, era uma ciência voltada para as regalias da burguesia. Por quê? As camadas mais inferiores da sociedade, ela sofria com o enriquecimento desproporcional da burguesia. Logo, eles precisavam de criar mecanismo, no caso o crime, a prática do crime, para estar buscando a sobrevivência. Essas são das minhas teorias, tá, gente? Então, a partir daí, se vê uma necessidade para estar entendendo como é que funcionava esse processo criminal. Então, começaram a surgir algumas ideias. A passagem do classicismo, estudo abstrato para o positivo, foi influenciado pela obra de Darwin, né, naturalista inglês, que é um cara que revolucionou a biologia e a ciência, tudo que sabemos hoje, grande parte devemos a ele. Né? A teoria da seleção natural, segundo os quais os mais adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência. Teoria refutada já, mas ainda resta algumas coisas que a biologia não conseguiu explicar, que faz certo sentido aqui nesse postulado de Darwin. Você vai jantar, tá? 3 postulados darwinianos seriam assumidos pela escola positiva. A concepção do delinquente como espécie atávica não evoluída. A máxima significação concedida à carga ou ao legado que o indivíduo recebe por meio da herança. Uma nova imagem de ser humano privado da capacidade de autodeterminação da racionalidade. Então, esses 3 postulados darwinianos, eles foram absorvidos pela escola positiva, né? Ou seja, o ser criminoso ele era um ser subdesenvolvido para os positivos, para os positivistas. A máxima significação concedida à carga ou legado que o indivíduo recebe por meio da herança, ou seja, a questão da herança que Darwin falou, ou seja, se o pai é criminoso, o filho deve ser também.
Era esse o entendimento positivista. Uma nova imagem do ser humano privado da capacidade de autodeterminação da racionalidade. Por ele ser inferior, ele não conseguia pensar, raciocinar. Então, chegamos aqui ao objeto de estudo da penalista, que segundo a escola positivista, é o homem concreto, o delito e suas causas. Ou seja, o homem, o delito e suas causas. Antigamente, na clássica era o homem e o delito. Agora entre as suas causas. A causa do crime é o principal estudo dos positivistas. Buscava entender o motivo pelo qual o homem se torna um criminoso e quais fatores que levam a ser. Né? O que fazia esse cara? O que construía o criminoso? A escola positiva surgiu com as teorias dos grandes estudiosos. César de Lombroso, o mais famoso de todos. Rafael Garofalo, Enrico Ferri, sendo direcionada pela antropologia, a psicologia e a sociologia diante dos fatores individuais e sociais quanto aos delitos. Então, a criminologia ela surgiu com a base antropológica, psicológica e social. Então, era muito mais completa do que a clássica. Algumas divergências entre eles existiam em relação às suas teorias. Então, um ficava debatendo o outro ali. E você vê que Lombroso ele foi um dos professores de Garofalo e de Ferri. Então, Lombroso defendia a teoria do criminoso nato. Galera, isso aqui é importante. Defendia a teoria do criminoso nato. Preocupa-se com o fato de aparecer um antecedente características mentais ou físicas de algum antepassado como a aparência do criminoso. É um absurdo, eu sei. Mas, galera, nós estamos falando de vários anos atrás. Estava começando a surgir o estudo da criminologia. Para a gente hoje é um absurdo, mas naquela época era um avanço. Já era alguma coisa. Estava buscando entender como é que funcionava tudo. Então Lombroso falou, olha, se esse cara tem uma cara achatada, se esse cara é feio pra caramba, esse cara só pode ser um criminoso. Daí surgiu algumas teorias, como orelha gigante, nariz gigante, alguma coisa do tipo assim, que definia, segundo Lombroso, um criminoso. Ferri, segundo sua teoria, o indivíduo se torna criminoso diante das condições sociais em que vive, a qual altera a sua personalidade. Minha persona, acredita mais nessa teoria de Ferri, que a sociedade ela molda o indivíduo. Os impasses sociais que o indivíduo vive durante a sua trajetória humana na Terra, constrói o seu lado, vamos dizer assim, um lado mais criminal ou um lado mais pacífico, né? São vários fatores que podem estar moldando isso aí. Já Garofalo defende a teoria em que o indivíduo se torna criminoso por não ter sentimentos. Ele critica, de certa forma, os positivistas que se preocupam em escrever apenas as características dos delinquentes, deixando de lado as características do crime, um dos objetos de estudo da criminologia. Assim, essa questão do sentimento aí é meio complicado, a gente está entrando no mérito dela, né? Então, esse ponto eu acho que Garofalo fica um pouco prejudicado nessa teoria, mas ele faz uma observação interessante, que é a despreocupação que estava havendo ali com o crime, né? E está aí focado só no criminoso. Ele queria entender mais como é que se dá o processo do crime também. Isso foi interessante. Método utilizado pela escola positiva, empírico-indutivo. Este método se fixava no processo causa explicativa proposto pelo positivismo padrão ciência. O que é isso? Antes a gente falou o quê? Que a escola clássica era tudo ali uma estruturação idealista. Nada era feito, não havia trabalho duro, eram teorias criadas e mandadas para o Estado estar cumprindo aquilo ali de acordo com a necessidade do momento. Aqui não, aqui os caras metiam a mão na massa, ia pro necrotério, pegava o corpo do bandido, abria, destrinchava aquele negócio todo para entender como é que funcionava o crime. Só as características pela defesa social, a investigação do delito e os fatores que determinam a capacidade do criminoso. Então nós chegamos aqui ao final. Vamos estar fazendo um apanhado, né? Esse quadro ele é disponibilizado por João Faria Júnior no Manual de Criminologia. E vamos lá, é importante isso aqui. Se possível, gravem esse quadro. Vai ser essencial para a prova de amanhã, para a galera que estuda comigo. Para vocês também que estão tentando entender como é que funcionou o processo do desenvolvimento histórico criminal, também é legal. Delito. O que falava a escola clássica? É uma entidade jurídica que deve estar contida na lei promulgada e tornada pública para que todos sintam
a ameaça da pena proporcionalmente retributiva também contida na lei. Ou seja, uma entidade jurídica, né? Deve estar ali sendo exposta para reprimir outros atos delitivos. Escola positiva é um fato humano e social, um fenômeno produzido por causas biológicas, físicas e sociais. Ou seja, sai daquele aspecto ali simplesmente imaginário, que é uma entidade jurídica, algo não palpável, e vai para algo que é humano e social. É algo que é mais próximo, né? Delinquente é um componente indistinto na sociedade, igual a qualquer ser humano, não havendo falar sem diferença de caráter. Ou seja, é um cara normal como qualquer um que escolhe o mal. E o delinquente positivista, ele define em várias variedades tipológicas de delinquente. Né? Ele é diversificado pelo seu tipo biológico, pela sua estrutura física corporal e por sua mutação social em decorrer da sua história. Fatores criminógenos. Não há falar sem fatores criminógenos. Não estudava isso, então para que vai falar disso? Né? O homem não é impelido ao crime por fatores de ordem social e, em contrapartida, a escola positiva afirmava que era sim. Então eles rebatiam em todos os argumentos da escola clássica. Arbítrio. O homem é dotado de livre-arbítrio. Ele escolhe o que ele quer fazer. Ele escolhe entre o bem, ele escolhe entre o mal. Na escola positiva, nada disso. O homem não tem vontade, inteligência livres e autônomos para escolher o que ele quer. São fatores internos e externos que fazem essas atitudes dele. Ele toma essa atitude induzida por algum fator. A responsabilidade penal tem por fundamento a responsabilidade moral, que advém da imputabilidade moral, que deriva, por sua vez, do livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio ele gera essa responsabilidade. O homem é responsável porque vive em sociedade. Pelo fato de conviver em sociedade, ele se faz sujeito de direitos e deveres e por isso é responsável. O fato dele ser um ente social é que o torna responsável. Na escola clássica, ele se torna responsável por ter o direito ao livre-arbítrio. Pena é retributiva, aflitiva, intimidativa e expiatória. Um mal tem que ser pago com outro mal. Ou seja, fez o crime? Paga a pena. Sem mais, sem menos. Não tem direito a nada. Para os positivistas, é uma reação social contra o crime. Se o homem coexiste e convive em sociedade e a perturba com a prática dos crimes, esta mesma sociedade defende com a pena contra o criminoso. É algo mais bonitinho, mas em outras linhas é a mesma coisa. Retribuir o crime. Preocupação. A doutrina clássica se preocupa com a legalidade e justiça, principalmente a penal. A positivista se preocupa com a pessoa do criminoso, buscando saber quais os fatores que o levaram ao crime. Medida da pena. A gravidade dos elementos material e moral é que determina a proporção das penas. A pena tem que ser proporcional ao crime. O grau de periculosidade ou temibilidade é que determina a gravidade da pena. Então, ou seja, se uma era focada no crime, a outra era focada no criminoso. Se o cara tem uma orelha esquerda maior que a direita, não, esse cara tem que cumprir 10 anos a mais. Não interessa se ele fez uma chacina, se ele matou metade da França. Se ele tiver um narizinho bonitinho, tá tudo bem. Agora, se ele tiver uma orelha torta, meu irmão, esse cara aí, ele é capetífero, manda prender. O juiz não deve ser mais do que a boca que pronuncia a lei, o que é um papel representativo. Já no positivista, o juiz deve individualizar a pena, isto é, deve levar em consideração a periculosidade ou estado perigoso para a aplicação da pena. Então ele tem que estar avaliando ali. Método dedutivo e lógico, positivo, ele é indutivo, empírico e experimental. Então, galera, essa foi mais uma videoaula, espero que possa ter ajudado vocês. Eu sou do canal Tudo em Um, tenho postado algumas videoaulas nesses dias aí, espero que vocês gostem. Lá tem uma aula de redação, tem uma aula também, essa redação, dissertação para Enem. Tem mais uma aula sobre República Velha, velha com acento no U e LH, porque eu tinha esquecido de colocar, vergonha, eu sei. E acabei de colocar também uma outra sobre direito romano. Espero que vocês tenham gostado, obrigado pela atenção. Se esse vídeo foi útil a você, eu espero que você curta, dando um joinha ali embaixo. Vai estar me ajudando, comentando, também faça um comentário me agradecendo, porque eu sou um cara que gosta de ser elogiado. Brincadeira, valeu pessoal, até mais. Foi um prazer estar com vocês novamente nesse vídeo aí. Grande abraço.